Oi, sou a Carol Passos. E eu sou a Stephanie Ceola. E esse é o Pós Fácil, um podcast criado por duas amigas que gostam de falar sobre livros. Nós somos jornalistas, estudamos literatura e falamos aqui sobre livros com muito bom humor e zero pretensão. Vem com a gente! Olá, pós-faceiros, pós-faceiras e pós-faceires. Está começando mais um episódio e hoje a presença de alguém que eu já entrevistei antes. Quando éramos outras pessoas, nós nessa mesma vida, né, Marcelo? O Marcelo Lab está aqui. Seja bem-vindo ao Pós-Fácil. E além de escritor premiado, né, dono de editora, o Marcelo é um escritor super generoso, que dá pitacos gentis e textos alheios. Muito agradeço por isso. E seja bem-vindo aí ao Pós-Fácil, Marcelo. Que bom te ter aqui. Que bom que a gente está vivos para se reencontrar. Sim. E estou muito feliz com esse encontro. A gente costuma começar, Marcelo, apresentando um pouco o convidado nessa temporada e depois a gente pede que a pessoa complemente e diga como que ela costuma se apresentar. Então eu vou fazer essa mini bio sua aqui. O Marcelo nasceu em Blumenau em 1984 e hoje mora em Floripa. Inclusive estamos na casa do Marcelo degustando um cafezinho. Ele é poeta e prosador, publicou pela Caia Ponte os livros O Nome do Meu Pai, Amor de Bicho, Três Porcos, que recebeu o Prêmio Machado de Assis em 2021, da Biblioteca Nacional, e Paraíso Paraguai, vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura em 2020. Tem o livro Enclave, publicado em 2018 pela Patois, que foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Poesia. O Marcelo edita a revista eletrônica O Poema do Poeta, onde publica originais manuscritos, esboços e rabiscos de poetas e ficcionistas, e é editor na Caia Ponte Edições. O que mais? Eu tenho 2 gatas, eu moro sozinho, eu tomo remédios para dormir. Tomamos. E eu tenho mais livros, né? Mais uns quantos, assim. O meu primeiro, que foi quando eu conheci a Carol, é o Falações, lá de 2008, quando eu achava que sabia escrever alguma coisa. E aí passei 7 anos na maldição do primeiro livro, que é aquela coisa de querer escrever, mas né, não saber exatamente como, porque flopou total o primeiro livro, né? A gente acha que vai todo mundo ler e ninguém lê. Quer dizer, algumas pessoas leem. E 7 anos depois eu publiquei um livrinho de prosa poética que chama Porque Sim Não é Resposta. Isso em 2015, então. Em 2016 eu publico O Filho da Empregada e o Trapaça. E depois vem o Enclave e daí tudo isso que aconteceu, que vem acontecendo até agora. Eu ia justamente falar sobre Falações. Ia começar. Que quando a gente te entrevistei, né, aquela época, eu não lembro se foi 2008 ou 2009, né? Eu não lembro, eu não encontrei a matéria, porque não tem mais no arquivo da NSC, da RBS e tal. Mas eu achei uma resenha do escritor publicitário Rodrigo Oliveira no blog do Viegas, Fernando da Costa, que é um escritor lá de Blumenau também, que hoje mora aqui em Floripa também. Os dois fizeram um pós comigo e o Rodrigo escreve assim: lábios destilam um suco ácido e com frequência azedo. Ele começa assim a resenha dele. E aí de lá, eu acho que vendo, né, os livros, lendo, eu não li todos os seus livros, mas eu li bastante livros seus. E você nunca perdeu essa acidez, eu acho, assim, analisando bem os livros. Eu acho que o livro mais doce, talvez não doce, é O Amor de Bicho. Talvez. E ali tu estava, né, num outro momento. Mas eu li Paraíso Paraguai, né? Para mim, como eu te contei aqui quando eu cheguei aqui, né? Que para mim é um livro muito você, assim, do que eu conheço, né? É um humor, tem essa questão de você trazer assuntos que são proibidos no Vale do Itajaí, em especial Blumenau, né? Quem morou em Blumenau sabe que a cultura alemã lá é super valorizada. Mas você traz assuntos que também são bem pertinentes lá, que acontecem sempre, por exemplo, a história reescrita e apagada também, a imigração violenta, né, que arrasou com índios escravos, indígenas escravos, né, e também a exploração trabalhista nas tecelagens, que é um tema que também tu já trabalhou lá em Falações, também tinha alguns poemas, né, mas eu percebo assim também
agora nesse formato de romance, tu trazer esses temas. E eu até brinquei contigo esses dias, assim, que tu perdeu a chave de Blumenau, né? E tu comentou comigo que nunca teve a chave de Blumenau. Eu ia perguntar se tu podia entrar lá ainda. E eu queria te falar, assim, que porque Blumenau me parece que ser uma cidade proibida de falar sobre fracassos, e você, ao invés de ir nesse caminho de que lá é muito comum, de valorização e tal, tu veio para esse outro caminho que é expor as coisas que estão ali debaixo do tapete, né? Isso dificultou a tua trajetória? Te favoreceu? Não, porque tanto faz Blumenau, né? Se a gente pensar no Sul como esse reduto conservador que reescreve a própria história, eles não fazem isso com livros. Então, quando eu tinha publicado o Enclave já, que é um livro que fala do Vale do Itajaí, que critica aquele lugar, não aconteceu nada, né? Então, quer dizer, as pessoas não leem, e uma pena elas não lerem, porque eu adoraria ter barraco e tal, né, no entorno. Mas uma vez aconteceu de eu escrever um texto refletindo sobre um outdoor da Oktoberfest, né, que a Oktober sempre apela para as cores da bandeira da Alemanha, sempre. Uhum. E naquela ocasião, já era 2018 para 2019 por ali, com a ascensão de Bolsonaro e tal, né, aquelas cores da bandeira da Alemanha, elas iam se transmutando num verde e amarelo. E eu achei aquilo bizarro, né, quer dizer, a simbologia daquilo naquele momento era muito forte. E aí eu escrevi um texto sobre isso no Instagram, assim, e larguei lá, e apareceu o hater até do inferno, né, pra me incomodar. Mas é uma pena, assim, na verdade esse é um fenômeno catarinense genuíno, né? Nós não conhecermos os nossos autores, nós não conhecermos a nossa cultura histórica, né? Porque parece que todo ano zera a história do lugar, né? Como se não tivesse havido antes. Então, estamos em 2022 e essa aqui é a nossa história, né? Foda-se o que aconteceu em 1922 em Blumenau, né? Em 52, em 82, né? E aí tem esse amplo desconhecimento sobre esses diversos fenômenos, e é um desconhecimento, fenômenos políticos, né? E é um desconhecimento por ignorância histórica, cultural, política, né? Sociológica. Se a gente pensar só o que houve com a indústria têxtil, né, nos anos 90, com a quebra da indústria e o que decorre disso, a crise imensa em que a cidade entra, né, em que o Sul entra quase como um todo, assim, a gente consegue entender até o momento em que a gente vive hoje. Mas, por ignorância ampla, geral e restrita, a gente não se dá conta disso tudo, né? E é sempre uma pena, lógico. Eu tento, com o Paraíso, tentei com o Enclave, e estou tentando agora com um livro novo que eu estou escrevendo, chegar nesses lugares em que, por alguma razão, a escola não alcança, a academia não dá importância, ou se dá, ainda é a academia, né, que fica lá no seu próprio nicho, olhando para o seu umbigo, que não interessa a mídia em geral e tal, né? E alcanço vitórias, assim, né? As pessoas descobrem coisas me lendo, o que é uma vitória, sem dúvida. Eu achei um trabalho muito bom de pesquisa, né? O livro Paraíso Paraguai, para quem não lê, conta a história de um imigrante alemão que chega aqui porque ele roubou uma mala e roubou uma identidade de alguém e acaba indo para a Guerra do Paraguai, né? E se unem ali as histórias do Paraíso, que é o bairro Progresso, né? Em Blumenau, que é um bairro que é sempre acometido por enchentes, né? E o livro ele trata também bastante disso. Mas eu morei em Blumenau 6 anos e tinha muitas coisas ali que eu nunca nem imaginava. E até eu queria saber, assim, tem umas partes que você faz como se você estivesse conversando com alguém do Paraguai ou tipo, trocando cartas, né?
como é que foi essa pesquisa ali? Porque o livro ele se passa ali também na época do Getúlio Vargas, né? Fala sobre a proibição do alemão, né? Entre as famílias de imigrantes. Fala de vários fatos históricos, né? É um livro muito bem construído. Queria saber como que foi a tua pesquisa para chegar e como que tu chegou nessa história dessa família ali, que depois a Olga vai contar toda essa história do nada. Então, quando eu comecei a escrever O Paraíso, eu queria contar a história do... Eu vou voltar. Tá. Quando eu escrevi o Enclave e publiquei o Enclave, ele foi lido em muitas partes do Brasil por muita gente, e as pessoas diziam, nossa, esse lugar é aqui também, né? Ou elas diziam pro meu cagaço, assim, finalmente um sulista se levanta contra o Sul para falar do que o Sul é feito, né? E aí eu fiquei pensando ao longo do tempo, assim, que o Sul não era exatamente aquilo que as pessoas pensavam, né? Que isso era, que nós somos majoritariamente fascistas e nazistas e racistas e a coisa toda. E aí eu comecei a olhar para a minha própria família, para o meu núcleo familiar por parte de pai, que é descendente de alemães, tiveram uma pequena propriedade de terra, depois foram empurrados, né, obrigados a ir para a fábrica, e assim se constituiu uma família de operários, né? Gente que não viveu o integralismo, por exemplo, o nazismo, por exemplo, né? Viveu a fábrica, viveu aquilo, viveu o bairro, não viveu a cidade, não viveu a urbanidade de Blumenau. E eu queria contar uma história dessa gente, do colono pobre, né? do colono que se torna operário pobre. E assim eu começo, então, a contar. E aí eu já tinha pensado em levar o personagem para a Guerra do Paraguai, né? E aí, bom, pesquisa para isso, pro livro inteiro, eu não posso dizer que eu pesquisei diretamente para escrevê-lo, senão que eu juntei um monte de informações que eu já tinha sobre Blumenau, porque essa pesquisa é muito antiga, né? Que é mais uma angústia de saber o que deu errado naquele lugar. Uhum. E aí tem vários indícios que demonstram o que deu errado, né? E aí entra Vargas, entra o silenciamento linguístico, como é chamado, né? A proibição do alemão, que eu acho que é um trauma coletivo imenso, e de que aquela gente nunca se recuperou direito, né? E o Paraguai, por fim, essa parte tanto da guerra como da contemporaneidade paraguaia, eu fui pesquisando depois que eu fui ao Paraguai a primeira e a segunda vez, né, para Assunção. A primeira vez foi rapidinho, a segunda eu passei uma semana, fiz um amigo no Paraguai que é um poeta, o Edu Barreto, e a gente sempre trocou muita ideia sobre isso, assim, né? Então eu tinha muita informação sobre muitas coisas, e tudo isso foi surgindo conforme eu ia escrevendo o livro, ia aparecendo, né? Tipo, a coisa do Martim Almada, eu outro dia falei disso ainda, o Paraguai não reconhece que houve ditadura lá, né? Foi uma ditadura de 50 anos, assim. Então, eles não têm o que a gente tem no Brasil, um museu da ditadura, um memorial da resistência, como os outros países da América Latina têm. Mas eles têm o que era uma prisão, né, perto do centro antigo da cidade, que é mantido por uma fundação que é a Fundação Martim Almada, que era um professor, até, se eu não me engano, amigo do Paulo Freire, perdeu a esposa para tortura, né, e mantém esse espaço público, né? Então, enfim, são informações gritantes, né? Pensar que o veículo, que é uma veraneio vermelha, que andava pelas ruas e catava os jovens para dentro dela, né, com policiais e tal, era chamada de Chapeuzinho Vermelho. Meu Deus. Né, e que não há corpos porque provavelmente esses jovens eram levados para ilhas no Rio Paraguai, em que havia porcos que comiam os restos, né? Então, são coisas que as pessoas dizem, né?
que eu tive a sorte de ouvir. E no fim acabei colocando no romance, assim. Mas eu li bastante coisa também. A minha angústia maior era relacionar a presença de descendentes de alemães na guerra. E isso eu consegui por alguns livros escritos por militares, porque no centenário da guerra, nos anos 60, se começa a produzir sobre isso. Então são generais, né, da ativa ou da reserva que começam a escrever uma história sobre... A maioria dos livros é péssimo, né, mas alguns são bem interessantes, assim. Então em alguns deles pontuava isso, né, que havia essa ligação, que pessoas do Vale do Itajaí e de outros lugares acabaram indo e tal. E em Blumenau tem um monumento, né? A Guerra do Paraguai, que chama muita atenção também, que é um monumento do tempo da ditadura. Porque a ditadura parece que é o momento em que se tenta fazer as pazes, né? Então, aquele Estado que foi tão violento com aquelas pessoas por tanto tempo, agora vem ao encontro dessas pessoas, né? Tanto que Castelo Branco vai para Blumenau, já empossado o presidente tão logo, maio, não sei... abril ou maio de 64, ele já vai para lá. E aí tem essa coisa de vamos trazer o Brasil para cá, então, né? E aí tem esse monumento, que é muito interessante, que são homens atirando e tomando tiro e tal. E os nomes, né, dos alistados, dos mortos, ou um morto só, não sei. Enfim, falei demais. Eu vou mudar de livro. Tudo está no teu livro. Eu vou entrar no Três Porcos, porque eu acabei de ler, assim, faz pouco tempo, tá aqui todo cheio de post-its. E eu até comentei contigo que a minha primeira sensação quando eu li esse livro foi de que eu tava lendo sobre uma coisa que eu nunca li antes, assim. E é tão bom, né, quando a gente se depara com isso, assim, por mais incômodo que traga, que obviamente trouxe, né. Mas assim, o Três Porcos trata de infância, trata de abuso, trata de várias questões bem delicadas. E achei interessante você falar que pessoas de outras partes do Brasil, quando leem teus livros, também se identificam como se fosse na cidade delas. Acho que apesar de Blumenau ser uma cidade grande, tem uma coisa muito de interior ali, assim, né? Sim. Eu também, lendo Três Porcos, eu também pensei que poderia se passar na minha cidade, que é uma cidade muito pequenininha lá da Serra, assim, né? Mas a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro, no Três Porcos, foi a questão da iniciação sexual masculina, porque eu acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu acho não, eu tenho certeza que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E eu também tentei assim pensar, será que eu já li sobre isso? Eu não lembro de nas minhas leituras eu ter identificado isso. Da feminina, sim, né, autoras mulheres trazem bastante isso, né, principalmente da atualidade, assim, né? Contemporâneas trazem muito isso. E lendo teu livro, esse tema se descortinou pra mim. Eu juro que eu até comentei com a Carol, que eu fiquei pensando, como será que isso foi pros meus amigos, pro meu irmão? Como é que foi essa descoberta da sexualidade pra eles, assim? E fiquei bem curiosa e também com vontade de ter outras experiências de leitura, assim. E aí eu queria saber se essa percepção que eu tenho, tu também tem, de que não se fala muito sobre isso, principalmente por autores homens, ou se fala, mas é meio que um tabu ainda, assim. Enfim, e como é que foi para você abordar esse assunto, né, da iniciação sexual de meninos? Eu acho que esse assunto não é tocado nem por homens que não são autores. Assim, em geral, não se fala sobre isso, né? Exatamente porque a gente vive desde muito cedo a ideia de reviver o macho alfa, né? Tentar alcançar esse macho alfa. E se eu te falar dos meus amigos mais próximos, eu não sei, porque a gente não toca no assunto. Que louco, né? É bem estranho. É bem. E tem um trecho que tu diz: parece. Os meninos sabem de si e dos outros meninos. E eu fiquei muito com isso em mente, assim, né? É algo que tá ali, tá pairando, é um assunto que existe, mas que é isso, não é verbalizado, assim. Não. E na tua escrita, no teu livro, ele é narrado. Então isso causa um espanto, assim, né? Quando tu tem contato. Tu recebe retornos nesse sentido? O fato de você tocar num assunto que é tabu incomoda as pessoas? Como é que é a recepção, assim, desse...
Antes de tu responder, eu queria dizer que o nosso psiquiatra, que nós dividimos, ele leu, quando eu compartilhei, e daí eu escrevi, né, que parecia um ensaio sobre masculinidade, tinha várias coisas, a gente chegou a conversar sobre isso também, né, que tinha... Ele logo comprou, e o psicólogo da Stephanie também. Olha! Então, assim, eu acho que é um livro que realmente aborda de uma forma muito diferente mesmo essas questões, né? Que aborda essas questões. Não é nem diferente, é porque não é abordado, né? Uhum. A impressão que eu tenho enquanto leitor é essa, assim, de que não se toca no assunto. E para eu chegar no que eu queria chegar, que era a situação de um menino abusado, eu teria de passar por essa iniciação, né? Uhum. Eu acho que essa é a parte alta do romance, e aí quando tu me pergunta como que as pessoas veem isso e tal, eu vou voltar lá para 2018, foi? Que ano que a gente tá? 22? É que os últimos 2 anos foi muito só, né? Foi 2000, ele foi lançado uma vez aí. 2020. 2020? Eita! Tá, então, aí eu volto lá pra 2020, o que aconteceu? Eu tava numa bad terrível, assim, era pandemia, eu tava numa bad, eu não tinha dinheiro, e eu tava escrevendo esse livro, e fiz um financiamento coletivo que foi um arraso, tipo, a gente bateu a meta em 2 semanas, sei lá, e ele veio ao mundo. E, né, mandei para as pessoas, mas eu continuava na bad, com ideação suicida e a coisa toda. E as pessoas começaram a receber o livro, a ler e a me procurar. Mas elas não vinham me procurar para dizer: Marcelo, que foda, tu tocou num assunto que as pessoas não tocam. Que interessante. Não, elas vinham me dizer: Marcelo, eu fui abusada ou eu fui abusado, isso já faz 30 anos e tu é a primeira pessoa a saber. E não foram 1 ou 2 pessoas, foram muitas pessoas. Caralho. E aí, uma hora eu não consegui mais responder e parei. E conforme eu parei, as pessoas pararam de me procurar para falar sobre isso também. Né? Criou uma distância, assim, entre eu e o leitor, que possibilitou a gente não tocar nesse assunto dessa forma. Tipo, não vamos falar assim. Né? Embora hoje eu já tenha ferramentas para lidar com o tema, na época eu não tinha, né? E sim, me procuraram e me procuram. Né? Muito embora tenha havido a coisa do prêmio, né? Uhum. Quer dizer, o livro existia desde 2020, mas ganhou o prêmio no final do ano passado, então ele voltou a existir agora. Uhum. Tem essa vida protelada, uma vida útil protelada, né? Por conta da premiação. Então, agora que muita gente está lendo ele pela primeira vez porque soube dele. Né? Mas aí o fato dele ter sido premiado fez com que mude o modo como as pessoas te abordam quando vão falar do livro? Por exemplo, dando mais atenção pro teu estilo, para outras questões além do tema central, assim? Ou não? Ainda tá nessa? Boa pergunta. Elas não me abordam mais. Ficou inalcançável. Não, na real, eu adoro conversar com as pessoas, né? Tipo, quando alguém me procura para falar sobre, eu sempre troco uma ideia porque eu acho isso muito bonito, assim. É um retorno que o meu trabalho me dá e que, caramba, né? Uma pessoa, ela tá comovida com algo e ela vem me dizer porque ela tá comovida. Mas, em geral, se fala muito da poesia do livro, né? Porque ele é um livro muito duro, fala de abuso, mas ele ainda tem poesia no meio, né? Em alguns momentos. Tem partes que eu adoro dele, assim, que eu fui muito feliz escrevendo, né? Como, na minha cabeça, os livros eles vão todos se ligando, o nome de meu pai começa no Três Porcas, né? Embora sejam coisas totalmente diferentes, mas eles se vinculam, assim. E teve outro ponto que me chamou muita atenção, assim, eu acho que esse é um dos post-its que eu não consegui decifrar, que eu anotei aqui,
Mas eu sou, assim, eu adoro a vingança na literatura, assim. Eu adoro quando tem uma história de vingança. Só na literatura, na ficção, tá, gente? Porque senão podem achar que eu sou a galera do bandido bom é bandido morto, e não é bem assim, né? Mas eu anotei aqui num post-it escrito vingança. Olha o que eu escrevi. Vingança, fantasia ou se realiza por meio da escrita? E um ponto de interrogação, para mim mesma. Não sei o que eu quis dizer com isso. Mas eu vi isso no teu livro e eu acabei de ler um ensaio sobre a cegueira, do Saramago. E quando tem aquele momento da vingança ali da mulher do médico, eu senti uma coisa mega catártica, assim. E no teu livro também, eu senti isso, tipo, ai, glória, adorei, assim. E aí eu queria saber se esses episódios de vingança, eles são tão catárticos para quem escreve, quanto são para quem lê. Como é que é escrever narrar uma cena assim, um episódio assim? Quando eu estava escrevendo O Paraíso, tem um trecho dele que é sempre lembrado, que é o momento da batalha de Acostanil com as crianças, né? E aí, às vezes pedem para eu ler esse trecho em público, assim, e eu me sinto um baita de um filho da puta, sabe? Pensando, caralho, eu narrei essa cena, e essa cena existe e reexiste pela minha narrativa, né? Mas quando eu escrevi o final do Três Porcos, foi um gozo só, assim, mesmo. Tanto que ele foi feito de uma vez, né? Geralmente demora para escrever. E ali não, porque eu já sabia o que eu queria fazer. E quando eu escrevo as últimas palavras dele, que são um burguês filho da puta, na hora eu abri porque eu ia abrir mais um capítulo, que talvez eu jogasse para antes. Mas eu queria falar, né? De outra experiência e tal. E eu pensei, não vou falar mais nada, já deu. Termina como tem que terminar. Eu adorei o burguês filho da puta. E aí só mais uma coisa sobre o Três Porcos, pra gente poder falar de outros livros teus, né? Porque senão eu vou ficar só falando disso. Também me chamou a atenção o uso da metalinguagem, assim, né? Tu fala sobre o próprio processo de escrita, assim. Tem um trecho que eu selecionei aqui, mas salvei que você escreve assim: quem diz que se cura escrevendo está mentindo. Quem escreve mente antes de tudo. Escrevemos para que sintam pena de nós e nos amem, idolatrem até. Mas a medida de equilíbrio é sempre ignorada. Então não é possível dizer se é pena ou amor o que as pessoas sentem por quem escreve. Eu escrevo para me vingar. Eu gostei bastante. E eu queria que você comentasse essa opção por fazer a metalinguagem ser parte da narrativa, assim, né? Parte do que esse narrador quer passar, né? Como que isso é usado, se isso vem fluido, assim, vem naturalmente desde a concepção do livro, ou se você vai trabalhando nisso. Não, a concepção do livro e o livro são coisas muito diferentes, né? Eu estou vivendo isso agora porque eu tinha planejado um livro de uma forma e o livro está saindo bem de outra maneira, mas ok. No Três Porcos, primeiro que eu acho a metalinguagem arrogante antes de tudo. Antes de tudo, assim, na poesia, muito, né? Já fiz uso desse recurso no Trapaça. A primeira parte do livro são poemas metalinguísticos e tal. Mas aí, eu penso que... Eu não lembro, mas eu vou chutar que talvez fosse para aproximar o leitor e a leitora desse narrador que é, ao mesmo tempo, o autor que sou eu, né? Então, tipo assim, vamos juntos fazer isso aqui, né? Entendam o que eu tô fazendo para eu poder continuar a fazer, sabe? Eu senti isso, porque você... É algo de cumplicidade, assim, tipo, vamos juntos lá. E chama, né? Leitor e leitora, né? Parece, tipo, tá me pegando e a gente vai seguir junto, assim, na trilha do livro, né? A sensação que eu tive foi essa. A Clarice faz bastante isso, né? Assim, também de chamar, assim, o leitor e leitora, mas... A impressão que eu tive quando eu li o Três Porcos foi que realmente tu estava ali contando essa história, mas também se refletindo sobre o teu processo de escrita. Até interessante tu comentar agora depois, né, o pós-publicar, o que foi, né? Imagino que quando tu escreveu tu nem imaginava, como tu comentou que as outras pessoas, os outros livros as pessoas não liam, talvez não... Quando chegou tanta mensagem também foi assim, um susto, né? Não, e também porque eu tinha escrito O Paraíso, né? E essa história é legal.
Eu tinha feito Paraíso, e aí eu queria escrever o livro que eu tô escrevendo agora, Vingaremos, que chama. Eu já gostei do título. E aí, parte do o Três Porcos era uma das camadas do Vingaremos, que é um livro sobre bem outra coisa, né? E aí eu meti essa camada lá porque eu não queria encarar essa questão de frente. E ok, daí um dia eu tava falando com o Rodrigo, meu amigo, falei... fiquei batendo cabeça. Eu falei, Rodrigo... eu vou pegar aquela camada lá do cara que é abusado e tal e vou tornar aquilo um romance. Aí falou, pô, finalmente. Finalmente o quê? Assim, não, finalmente tu te deu conta que aquilo é um romance, né? Porque não cabia lá no negócio. Eu, porra. Mas ele deixou eu descobrir, né? E daí eu tinha feito um livro que era um romance de memória, um romance histórico, como se queira chamar. E eu tava escrevendo de novo um romance de memória histórico, pá. E eu ia reescrever o Paraíso, né? Se eu naquele momento começasse. E aí o Três Porcos ele foi uma guinada, né, de escrita para mim, porque eu nunca tinha escrito algo de autoficção, né, ainda mais expondo algo assim, né? Que claro, é uma opção minha lá no epílogo, que só isso vai aparecer e tal, mas eu fiz com medo de que aquilo talvez não desse certo, né? E deu. Que bom que deu. Eu queria falar agora do Amor de Bicho, que tu comentou que demora pra escrever e tal, mas esse livro, a impressão que eu tive foi que tu escreveu assim de uma vez, assim, ó, começou, sentou ali, escreveu e pronto, tá, nasceu um livro. Uhum. E foi isso? Não, foi uma semana. Um tempão. Que ódio. Não, é um livro bem... Ele conta a história, né, de um casal, né, uma espera, um encontro, um desencontro, uma ansiedade, né, por aquele encontro, fala muito de desejo e tal. E eu acho que ele tem umas belezas também. Ele também fala, também analisa as questões também de se apaixonar do que é real, do que não é, né? É um livro bem bonito, assim, né? Eu gosto mais Paraguaios, eu gosto desse. Também foi um livro que eu lembro que eu terminei, assim, em uma noite de ler esse livro. Uau! Porque, assim, ó, o Paraíso Paraguaio eu levei 2 dias pra ler. Ah, também foi rápido. Três Porcos eu levei 2 dias pra ler. Porque é um livro que você começa a ler e você não quer parar, assim, porque a escrita, o teu texto, ele pega a gente, ele pega o leitor. E o Amor de Bicho, ele também ele não segue uma linearidade, então eu tinha medo de perder, sabe? Aquilo. Amanhã eu vou esquecer. Porque eu sou uma idosa, eu esqueço, eu preciso ler, eu queria continuar, né, ali naquele ritmo. Mas enfim, assim, então tu escreveu tudo em uma semana, é isso? 2 semanas. 4 dias, 5. É porque ele é uma carta de amor, né? Então, foi rápido. O Nome do Meu Pai, que é um livro que também eu li quando você fez a versão online, né, logo após o falecimento do teu pai. Chorei horrores, assim, porque me identifiquei muito com a história, né, bem parecida com a história do meu pai também. Mas aí eu tinha também participado da campanha e tal, e comprei o livro e eu fui ler e tu coloca ali, eu comentei contigo também, tem essa questão da pessoa adoecer e ela regredir, mas ao mesmo tempo foi um encontro seu com o seu pai, né? Uhum. Os teus romances, né, assim, o Três Porcos, e acho que o Amor de Bicho, O Nome do Meu Pai, é autoficção. Isso é difícil, fácil. É horrível. É horrível mesmo. Acontece que com o tempo a gente se acostuma à existência dos livros, né? Então eles viram um objeto que eu posto para as pessoas que compram e autografo. O Nome do Meu Pai eu ainda não me acostumei com ele, assim, não abro muito. Embora eu esteja fazendo as pazes com isso, né? Porque o luto ele tem os seus trajetos, assim. E foi uma dureza montar o livro, na verdade, né? Eu acho que a parte mais complicada, porque os poemas eles já existiam.
Mas aí eu pensei que eu deveria levar para as páginas pares dele o diário que eu e meus irmãos escrevemos, né? E isso está num caderno que está aqui em casa, e eu transcrevi, então. Então foi como se eu fosse vivendo dia após dia, a ponto de eu olhar algumas datas e pensar, nossa, que rápido. Então aqui aconteceu isso e aqui o pai morreu, né? E aí eu trouxe coisas que não tinha lá naquela versão e que eu já tinha perdido porque tinham dado celular. Aí perdi os arquivos tudo de WhatsApp, não sei o quê. Mas a Juliana Mafez, que é uma amiga muito querida lá do Rio Grande do Sul, ela tinha essas coisas que eu pedi, né? Entre elas, o momento em que eu aviso para ela que o pai morreu, né? Porque a gente estava discutindo sobre... ele estava em estado agônico e eu estava lá cuidando, né? Volteando ele, assim. E aí é quando eu falo que parece que ele quer saltar pro escuro, mas não tem coragem, né? E aí depois eu apareço e digo que ele finalmente saltou. E ela também tinha um áudio que eu mandei para uma outra pessoa, em que aparece esse looping que ficou na minha cabeça, porque quando o pai morreu, eu estava com ele. Era depois da meia-noite, ou um pouco antes da meia-noite, estava só eu e ele. A gente estava fazendo nebulização, como toda noite, tal, ele naquele estado desgraçado. E aí, de repente, ele foi amolecendo e arfando e parou de arfar. Né? Como é que entende? Quem nunca viu alguém morrer, como é que entende que a pessoa morreu? Eu não entendia. E aí eu medi a pressão dele, dava erro na parede de pressão. Né? Daí eu ficava tentando... Aí eu lembrei tem uma escala, que é a escala da pupila, eu esqueci o nome. Aí eu chacoalhei o celular e meti o celular no olho dele, né? Daí não reagiu. Olha. E isso sou eu falando agora, mas há um ano, essa cena ficava girando na minha cabeça a porra do dia inteiro. E aí a ocasião desse áudio foi uma cobrança editorial de alguma coisa, era março, abril, né? E eu tava, em março, abril, eu tava derrubando coisa aqui, derrubei uma parede amarretada aqui, que era a minha forma de viver o luto, né? E aí mandei pro cara pra dizer assim, tipo, tu tá aí querendo a porra de um livro, eu tô vendo meu pai morrer a porra do dia inteiro, sabe? Porque era como isso acontecia, assim, né? Então, é desconfortável, mas leva para lugares bons, assim. A decisão, por exemplo, de fazer o nome de meu pai impresso foi porque eu soube, pelo paliativista do meu pai, um médico maravilhoso que atendeu o pai no final da vida, que aquele PDF estava sendo usado num grupo de enlutados lá em Blumenau, no Hospital Santo Antônio. Né? E aí, como eu lido com a coisa de o livro ter propósito, assim, tipo, serve para alguma coisa isso aqui? Ou é só uma ego trip que, né, sei lá, vou ficar orbitando meu umbigo? Ou isso aqui vai alcançar as pessoas em algum lugar que nem elas talvez suponham que alcance? Ali eu vi que, servia para alguma coisa, né? Embora não seja uma história particular, é o meu pai, o seu Alfredo. Isso alcançou as pessoas, né? Alcança as pessoas em algum lugar nelas que bom, é que assim... faz fazer sentido, sabe? Quem vivenciou isso que você vivenciou também, o meu pai, ele demorou 2 semanas para falecer, assim, e ele também ficou ausente, só que ele ficou ausente o tempo todo, ele me reconheceu quando eu cheguei em Mafra e depois ele só chamava minha mãe, a única palavra que ele falava era Vera, minha mãe, assim. E depois ele não me reconheceu mais, né, mas cuidando dele ali, tinha momentos que eu fingia que não era o meu pai, sabe? Porque senão você não aguenta, você fica ali esperando, e tem uma parte que tu fala, assim, que é verdade, que é você esperar sem querer esperar, você tá esperando que a pessoa vá, assim, você quer que a pessoa vá, porque você não aguenta mais aquele sofrimento, é muito tempo. Mas ao mesmo tempo você se sente culpado e também, puxa, eu não queria que essa pessoa vá, né? Assim,
Então, acho que é isso, sabe? Assim, quando eu li a primeira vez, assim, me veio... Ele faleceu em 2013, já faz um tempo, mas eu acho que por isso que as pessoas, quando elas leem, elas se identificam. E eu acho muito honesta a forma como tu conta, porque tu não torna o luto aquela coisa, assim, um herói, vira um herói, é um ser sem defeitos. É uma coisa muito honesta. E também tem outro ponto que é como em Três Porcos tu fala sobre assuntos que nunca foram abordados, a morte também é um assunto difícil das pessoas tu falarem. E da forma como tu escreveu ainda mais, assim, porque ela mostra ali bem o que é o dia a dia do paciente e mostra os seus sentimentos como cuidador e como filho, né, e como irmão, né, e do teu passado, do passado do teu pai, né? Eu gosto muito, tu começa aqui com aquele poema da fábrica, né? E que a fábrica engole os homens, né? E essa coisa do trabalho, meu pai também, ele trabalhava assim, no final de semana e não sei o que e tal, e depois teve um câncer no estômago, né? E assim, eu tenho refletido muito sobre isso, assim, sobre... Sabe o que é a vida, cara, assim, sabe? Será que a gente tá sempre correndo atrás de uma coisa que não vai dar nada? E daí ontem eu resolvi reler esse livro, assim, tem vários aspectos muito bonitos, assim, sabe? Tipo, e é um livro muito verdadeiro, porque eu odeio quando fica aquela coisa assim, ou a pessoa morre, ela vira... Deus, ou quando a morte é muito superficial. E eu acho que ali é a realidade, só que tem os sentimentos teus todos que tu estava sentindo e que você, acho que teve a coragem de compartilhar mesmo. Eu acho que eu não teria escrito assim. Ai, que bonito. Eu lembro que quando o pai morreu, eu fui pedir pro meu ex-namorado escrever o obituário dele, porque meu pai gostava muito de jornal e eu queria muito que saísse no jornal. Ele escreveu o obituário, eu odiei. Eu sentei lá no meio e falei, vou escrever o obituário. Escrevi, foi a única coisa que saiu, sabe? Olha só. E saiu no Santo, saiu no saiu no DC, saiu tudo que é lugar, assim, porque uma foto dele bem grande, assim. Porque eu queria muito que ele saísse no jornal, porque ele queria muito. Ele queria ser jornalista, mas não conseguiu. E aí depois eu fui ser jornalista, eu não sabia. Quando eu decidi que eu fui ser jornalista, ele chorou um monte. Olha só. Ai, que bonito. E aí ele guardava tudo numa pasta, assim, as coisas que eu escrevia. Eu comprava um AN, porque não chegava lá em Mafra ou DC, né? Meio Santa muito menos. Mas foi uma perda muito grande, assim, porque eu era muito conectada a ele, né? E ele, quando tu fala, assim, por exemplo, mas meu pai era muito carinhoso comigo, assim, né? Mas quando tu fala, assim, eu fiquei pensando muito disso, assim, sabe? Sobre essa parte do carinho, sobre essa parte do toque, né? E até mesmo essa questão do masculino, né? De não vivenciar. Não, eu acho bem bonito. E assim, você já começa... você já fala do teu pai aqui no Três Porcos e também é do jeito bonito, assim, não sei se é do teu pai que tu fala, né? Tô dizendo aqui. Mas eu acho que é um jeito bonito como trata a paternidade no livro. Eu tenho gostado muito de livros que tratam da infância, de relação com pai e mãe, de um jeito que não é romantizado e sem aquela culpa cristã, assim, que é uma coisa que a gente cresce com essa culpa cristã, né? Tipo, tu tem que amar pai e mãe acima de tudo. Ah, mas mãe é mãe, tu nunca pode reclamar da tua mãe, porque mãe é mãe. Ai, mãe só tem um, sei lá, todo esse papo, assim. E no Três Porcos é um menino e fala dessa relação com o pai, mas a gente leu recentemente o livro da Jaridia Reis, O Corpo Desfeito, que fala de uma menina da relação do luto dela, depois de perder a mãe, uma relação com a avó, que é péssima, extremamente tóxica e tal. A Dia Nobre também faz isso, fala também de uma relação mãe e filha muito ruim. A Aline Bay faz isso também, e eu acho que é um lugar muito interessante, assim, pra gente pensar a infância, sabe? E por mais doloroso que seja, assim como tu falou, autoficção é horrível pro escritor, às vezes leva o leitor para caminhos... para um lugar importante de acessar. Eu fico pensando que talvez seja por isso que o nosso psiquiatra e o meu psicólogo se interessem tanto pelos teus livros, assim, quando eu falei pro Pablo que a gente finalmente ia falar contigo, ele me... Mas ao mesmo tempo é massa porque não vou dizer que coisas são resolvidas, né? Mas elas estão escritas e a gente pode reacessá-las, assim. Então tem uma parte do Três Porcos que o narrador fala, ele tá narrando
o dia que o pai tentou ensinar ele a dirigir e ele sai arrancado e tal, né? Na variante, e o pai manda ele parar e tira ele do banco e tal, vai para outro lado. E que depois ele vai tentar aprender a dirigir com o chefe Walter no colo dele, né? Que é um pedófilo filho da puta. E aí ele diz, pô pai, se eu tivesse aprendido, né? Isso não é escrito à toa ali, né? Isso se conecta com a outra parte quando fala da ideia de pai de insetos, né? Que o narrador também traz isso, assim, minha ideia de pai tem a ver com insetos, né? Vai explicando que é um borrachudo, um mosquito, enfim. E aquilo que a gente falou da relação entre meninos, assim, né? Não tô falando só de sexo, assim, né? Da relação mesmo, né? No teu livro traz isso também, dessa busca pelo pai, né? Em outros tipos de conexões, assim. Eu achei isso muito interessante também, né? O quanto isso é uma presença muito forte, assim. E a fragilidade que isso demonstra, assim, né? Também, de você sempre estar recorrendo, buscando aquela presença, né? Aquela figura ali que sempre está presente. Eu tenho que cuidar para não falar disso, porque eu choro nos episódios. Porque eu também estava com meu avô quando ele faleceu. Ontem fez 9 anos. E foi no mesmo ano do teu pai, né? Foi. O ano que levou até no Cambirela. E eu lembro que ele estava no hospital e não foi tempo de sofrimento, assim, foram só 2 dias, e tanto que a gente nem esperava que ele fosse falecer, assim, né? Era um senhor super ativo, estava bem. E eu fui porque uma prima me disse assim, olha, porque eu não pude me despedir da minha avó, porque eu morava longe, e eu sofri muito com aquilo. E uma das minhas primas me ligou quando meu avô foi para o hospital e ela falou, olha, ninguém está dizendo que é grave, é uma coisa relativamente tranquila, mas se tu puder vir, vem. E eu cheguei lá e passei um dia com ele conversou comigo, estava consciente, tudo, me pediu para levar chimarrão no outro dia no hospital, óbvio que os médicos não deixaram. E no outro dia eu cheguei lá e tava muito frio, eu tava passando um hidratante no braço dele, porque tava muito seco, assim, né, por causa do frio. E eu notei que ele tava parando de respirar, assim. E eu fiquei parada, passando o hidratante, pensando assim, será que se eu não falar nada, sabe, olha a loucura, assim, se eu não falar nada, isso não vai acontecer. Mas eu sabia o que estava acontecendo. E eu continuei ali, assim, e minha mãe estava num sofazinho do lado, assim, no hospital. E eu pensava, eu não posso deixar ela notar. Olha. Então eu vou segurar a onda aqui um pouquinho. E fiquei olhando pra ele e notei que ele já não estava mais respirando e tal. E eu, caralho, esse filho da puta morreu. Olha, e agora, e tipo, mas se eu ficar quieta, eu tinha essa, assim, que parecia que aquela morte só ia se realizar se eu falasse. Então, se eu ficasse quieta, eu podia postergar aquilo. Então, eu fiquei quieta. Não sei quanto tempo, assim. Aí, quando eu vi que, tipo, meu Deus, daqui a pouco pode chegar alguém e, tipo, vão brigar comigo. Como é que você tá passando hidratante nele que não viu que ele morreu, sabe? Aí, eu fui lá, chamei a enfermeira, sem minha mãe, sem falar nada pra minha mãe. Eu vim aqui dar uma olhadinha no voo. E ele já tinha morrido. Olha. E achei bonito, até porque ele era uma pessoa muito escandalosa, muito barulhento, muito... Eu achei que ele ia fazer um... Ele queria ter um grande finale, assim, que ia ser aquela morte espetacular, e ele morreu dormindo, que ele ia levantar a mão na testa pra morrer. Nossa, eu pensava, se ele morrer no hospital, ele vai dar um jeito de fazer um agito aqui, de chamar esse hospital inteiro ao redor, porque ele vai ter que se aparecer, entendeu? E não, foi só nós. E eu, como assim, ó? Porque tu tá morrendo desse jeito, sabe? Achei que ia ser uma coisa muito... E foi o total oposto do jeito que ele viveu, assim. Aquela calma ali não existiu em nenhum momento da vida dele, assim. Mas é engraçado. E a lembrança também é um jeito da gente manter isso vivo, assim. Sim. Mas a nossa reação é muito louca, né? Tipo, isso de eu pensar que se eu não falar nada não vai ter acontecido. Pois é. Eu lembro que tava fazendo a nebulização e o pai tava com um ronco no pulmão, assim. E aí eu liguei pro SAMU, né? Falei, ô doutor, tudo bom? É o seguinte, meu pai é doente terminal, não sei o que, fez a nebulização e tal. Tá com ronco ainda, tá ofegante. Aí ele falou, não, tu pode repetir a morfina e fazer mais uma nebulização. Eu falei, então tá bom. Aí eu não repeti a morfina, que eu achei que era muito forte, mas eu repeti o clonazepam, que ele tomava gotas já, né? E fiz a outra nebulização, e no meio da nebulização o velho morre. Daí eu ligo lá de novo no SAMU. Oi, eu quero falar com o médico. Aí passa com o médico. Oi, boa noite, doutor. Aqui é o Marcelo, falei com o senhor faz 20 minutos.
então eu preciso que vocês venham aqui atestar que meu pai faleceu. Ele tomou um cagaço tão grande Gente, imagina. que daí ele nossa, eu lamento muito. Não sei se ele pensou, eu fiz uma cagada, tá? Pode ser. Não, eu lembro. Será que foi culpa minha? Será que foi culpa minha? Não, Marcelo, a gente... Não. Eu devia ter mandado a ambulância, né? Puta, morfina que vai. Não, o pai, eu lembro que eu não tava no quarto, tava minha tia com ele, daí ela saiu e olhou pra mim e falou assim, ai, vem aqui, né, tal, daí eu acho que ele morreu, daí eu olhei pra ela e o que a gente faz agora? Olha o tipo. Eu falei assim, daí... do meu velório. Não, daí a minha prima, que é farmacêutica, falou, tem que ligar pro médico e avisar pra ele fazer o atestado de óbito. Eu falei, sério? Tem que ligar pro médico? Mas por quê? Daí eu tô vendo! Eu não fazia ideia, assim. Daí todo mundo, não sei como, meus tios se organizaram tudo lá, fizeram tudo. Daí eles chegaram pra mim assim, tem opção do enterro ser tal horário e daí, sei lá, 11 horas e 4 da tarde. Eu falei, 11 horas, óbvio? Eu falei assim, céu, mas é que o meu pai, ele era assim, ele não queria esperar nada, ele não odiava. E eu também tava exausta, tudo que eu queria era deitar e dormir. Eu queria que as pessoas parassem de fazer perguntas e que a gente deixasse a gente em paz. E no outro dia nevou, a gente acordou, tinha neve. Eu acordei 10 horas, tinha neve. E o meu pai adorava, sempre quis ver a neve. Ai, gente, eu chorava, porque eu falei, meu Deus, ele morreu um dia antes de ver a neve, sabe? O meu avô me ligou e foi narrando a neve, assim, tá nevando aqui, menina. E ainda ele tava, assim, olhando pro quintal, assim, que era o lugar que ele gostava mais. Então, tipo, pra mim foi também perfeito, assim. E a minha mãe ficou, tadinha, ficou toda culpada, porque ela tava pendurando roupa. Eu falei, mãe, o que tu ia fazer? Eu falei assim, me diga... Primeiro socorro? Não sim. Tem o que fazer, né? Por isso que eu perguntei, tá, e agora o que a gente faz? Daí a minha tia, não sei, que é engraçado, tava toda a minha família lá e meu pai nunca foi de gostar de visita e tava todo mundo lá. E eu falei, olha pai, que coisa louca, tu não gosta de visita, tá cheio de gente nessa casa. Grande momento, né? Mas isso de cansaço é louco, porque o pai morreu de noite. Aí eu liguei pro meu irmão que estava em Navegantes para ir para Blumenau. Ele chegou junto com a minha irmã que mora em Blumenau. E aí a coisa toda, né? A funerária foi buscar o pai lá para fazer o boneco de velório, que é aquela coisa bizarra. Ficamos lá e tal. Aí essa filha da puta que fugiu. Ai, meu Deus. Senhora. Ela casa da minha mãe, quintal e tal, ela nunca fugiu. Mas nessa noite ela fugiu. Lá fui eu atrás do demônio. Mas daí ela reapareceu, fui dormir, sei lá, 3, 4 da manhã. O velório era das 8 às 11 porque era pandemia. Então dormi ali 3 horas. Já tava sem dormir das outras noites. Sim. Aí a gente foi pro velório, só queria que aquilo acabasse. Tipo assim, vai. E como não ia ter enterro, porque o pai foi cremado, era só um tempo lá pra galera ir lá e olhar ele, sei lá, fazer o quê. Fazer uns novenas. Mas daí tinha uma questão, porque tava todo mundo cansado. E aí, pandemia e tal, e reencontro. Então foram amigos meus, amigos do meu irmão, da minha irmã, não sei se ela tem amigo. Mas daí nunca tinha ninguém lá dentro da capela com o pai. Todo mundo batendo papo lá fora. E aí sempre que eu reparava, assim, eu olhava a Lígia, o Vinícius, eu vou lá. Aí quando o Vinícius entrava, eu saía, sabe? E quando tava a Lígia, eu e o Vinícius saíamos. Porque ninguém, tipo, o pai não tá mais aqui, velho. O pai já foi, tipo. Isso que você falou das perguntas também, que é um saco, né? Eu e as minhas primas, a gente tirava sarro ali. Primeiro que no velório da minha avó, a gente tomou uma mijada de uma mulher lá no velório, uma mulher que a gente não conhecia, porque a gente tava rindo muito na cozinha. Acontece. E assim, a gente tava rindo, lembrando de coisas sobre a minha avó. Então era um momento assim, muito nosso, só que a gente começou a rir muito. E foi uma senhora que a gente nunca viu cagar na nossa cabeça de graça, assim. E a gente ficou ali, tipo, tá bom, agora a gente não pode mais rir. Aí deu 2 anos, o meu avô faleceu. E todo mundo vinha perguntar tudo pra gente. E minha mãe morava com eles, né, lá.
E como é que tu vai fazer com a tua mãe agora? E não sei o quê. E o sítio do teu avô? E não sei o quê, e não sei o quê. Daí a gente dizia que a gente ia fazer pra passar na missa de 7º dia um caderninho de perguntas e respostas. Pra ir passando de mão em mão na missa, assim. Olha que todas as dúvidas de vocês estão respondidas aqui. Porque é um saco, né, gente? Tipo, cara, eu sei lá o que eu vou fazer com a minha mãe, entendeu? Não, comigo era assim. E a flor? Eu, que flor? Que vai no caixão? Que flor? Escolhe uma. Sabe? E daí assim, vamos fazer café? Gente, por que vocês perguntam pra mim, sabe? Faz café, você quer fazer café, faz um café. Sim. Quando eu olhei na cozinha da minha avó, porque ele foi velado em casa, né? Quando eu vi, tinha umas pessoas estranhas, assim, fazendo café. Uma galera do além, quem são esse povo? Quem são essas pessoas? E foi muito engraçado, assim, hoje lembrando, assim, né? Mas eu só queria que todo mundo fosse embora e eu deixa dormir, sabe? Assim, porque foi muito exaustivo. Muito exaustivo. Eu acho que já que a gente tá assim, nessa good vibe, nesse assunto muito legal, tu podia, assim, pra gente se encaminhar pro final, contar sobre teu novo livro. O que tu pode contar? E pra quando que ele tá previsto, enfim, quando que vem aí? Tá. As pessoas que estão chorando em casa. O Vingaremos é uma história em que eu volto pro Sul, né, pra tentar entender o Sul. E tentar entender o integralismo no Sul, né? Porque o integralismo no Sul ele é distinto do integralismo de São Paulo e do resto do país. Aqui se formou uma outra coisa, né? Inclusive por causa da presença dos nazistas, que não eram muitos, mas eram influentes, né? E pela questão étnico-racial e tal. Então eu trabalho com datas que eu acho muito importantes, que são a Segunda Guerra, em 45, o golpe militar em 64, a greve de 89, a greve dos operários têxteis de Blumenau, gigantesca, 40 mil pessoas na rua. Olha, eu não sabia disso. O mesmo momento das greves do ABC, dos metalúrgicos gigantesca, e tal. gigantesca. E tudo isso sendo desvelado por um jornalista de Blumenau que veio para Floripa tentar a vida aqui e que é um escritor, né, é um jornalista medíocre que escreve só obituário e negócio de coluna coluna social. Ele é o redator dessas paradas, assim, né? Tipo, nunca deram nada para ele fazer de bom. E aí ele acha uma caixa com material e vai pesquisar o que é aquele material, né? E isso em 2018, que é pré-Bolsonaro, que vem com um lema integralista, né? Então, fechando um círculo, assim. Mas o que acontece aí no meio eu não vou falar, né? Então, tá. É um monte de coisa. A gente aguarda. E ele tem previsão de lançamento? Como é que tu tá? Eu tô escrevendo, né? Falta escrever a última parte. Mas março, abril do ano que vem ele tá aí. E tu vai lançar como foram esses últimos, assim, também com financiamento coletivo? Tu pretende sem seguir dúvida. Assim? Legal. Vamos aguardar ansiosamente. Carol, mais alguma coisa? Não. Ô, Carol, a primeira pergunta tu falou tu citou um trecho ali que fala que a literatura do Marcelo é ácida, foi por isso que escolheu o Bolo de Laranja. Não. Olha só! Peguei a semiótica. Pegou a peguei a semiótica. semiótica. Não, foi porque esse bolo de laranja é muito bom. Realmente, inclusive a Guile Gourmet que já nos patrocinar. Marcelo, muito obrigada por ter topado participar, por ter nos recebido aqui pelo café, porque foi ótimo. Eu que agradeço a companhia. Nossa, foi ótimo. Eu também gostei do desabafo. Gostei de escutar, me deu vontade de dar um abraço. Ela não abraça, ela não gosta de mim. Eu fiquei com vontade, depois eu tô. Quando tiver só sangue. Bom, pra fechar o episódio, eu quero lembrar vocês de assinarem a nossa newsletter. Lá vão estar os livros que a gente citou aqui, os links e conteúdos extras. Se vocês gostaram desse episódio, vocês podem apoiar o Pós-Fácil de diferentes formas. Curtindo nossos perfis nas redes sociais, @Pós-Fácil Podcast, tô falando tudo errado agora. Fazendo uma boa avaliação nos tocadores, compartilhando o podcast e nos marcando. E também podem apoiar o nosso trabalho por meio do nosso Apoia-se. O link é apoia.se/Pós-Fácil Podcast. A partir de R$10 por mês, vocês participam de sorteios de livros exclusivos para quem nos apoia financeiramente.
É isso, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. O militante está cansado, mas precisa reagir. É ano eleitoral. Com ou sem cropped, precisamos falar sobre política e o voto responsável. Mas peraí, falar e fazer política não é só coisa de militante ou de político e vai muito além de termos difíceis de entender, quem é melhor que quem ou partidos políticos. Falar de política é falar sobre nossas ações no dia a dia, em casa, nas ruas e na internet também. Aliás, isso também é fazer política. Confira o que as mulheres que constroem o meu, seu, nosso voto dizem sobre o que é falar e fazer política. Para mim, Karina, aqui na Escola da Política, falar e fazer política é uma prática diária, com esforço mútuo para empoderar e ampliar a participação ativa das mulheres na política. A gente acredita que uma democracia saudável seja construída com maior pluralidade nos espaços de poder, e isso inclui mais mulheres diversas tomando decisões sobre as nossas vidas. Para o Instituto Aurora, falar e fazer política é defender e promover educação em direitos humanos, sempre com diálogo, de forma plural e sem polarização. Educar com amor, provocando um novo olhar sobre o outro e a sociedade, para que não reproduzamos e nem aceitemos as injustiças, mas sim nos movimentemos para superá-las. Para mim, aqui na nossa causa, falar e fazer política é estar atento às oportunidades de despertar. Despertar para as nossas realidades e também para outras tantas realidades. E que quando despertos, possamos refletir sobre as escolhas estruturais que fazemos para mim e também para os outros. E para mim, que foi quem representou o projeto em 2020, é pensar sobre futuros possíveis e coletivamente construir o caminho para chegarmos até lá. Saiba mais em @meu, seu, nosso voto e vamos ser vozes ativas na transformação que desejamos para a nossa comunidade e o nosso país. Bora dialogar?